irmãos, muito bom dia, é um prazer estar aqui outra vez e nós hoje vamos falar de um assunto que não tem a ver com a conferência, porque estas reuniões de manhã são como normais e a conferência continua à noite. Então o tema desta manhã não é parte do tema da conferência, mas por acaso é bastante relacionado. Então é muito bom. A última vez que eu estive cá para partilhar a palavra convosco em reunião normal, eu falei sobre o cabeçalato, como disse o nosso irmão, e expliquei, e então não vou voltar a explicar, senão estamos aqui muito tempo, não é? E eu sei que estão a fazer aqui uma coisa muito boa para nós, e então nós queremos comer nosso almoço a horas. Mas o cabeçalato é de facto uma doutrina bíblica, e nós não temos usado essa palavra cabeçalato. E muitas vezes usávamos, portanto, quando pregadores falavam do assunto, usavam a palavra do senhorio de Jesus ou da capitania de Jesus, porque a palavra capitão vem do latim, quer dizer cabeça, ou a chefia de Jesus, porque a palavra chefe vem do grego, a palavra de cabeça também. Mas eu nunca estava satisfeito com essas palavras e estava sempre a ver, mas não há uma palavra portuguesa que seja mais própria. E depois, como eu já contei naquela outra mensagem, eu descobri no hospital, estava a contar a história do nome do hospital, descobri lá a palavra cabeçalato, que é uma palavra portuguesa que é usada em termos legais, etc. E que quer dizer exatamente o que a Bíblia, o que a doutrina bíblica também significa. E então, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu tenho que fazer uma revisão curta sobre o assunto para podermos entrar nesta próxima mensagem, porque não sei se lembram-se, mas essa mensagem foi a primeira de 3. E eu prometi que a próxima vez que eu viesse, eu ia pregar a próxima mensagem e depois a próxima vez a mensagem final. A primeira mensagem, então, foi sobre a doutrina do cabeçalato, que aparece desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. Basicamente, o cabeçalato é o estado de ser cabeça sobre algo. É isso o cabeçalato, na forma mais simples. Os papás têm cabeçalato sobre a sua família. O primeiro-ministro tem cabeçalato sobre o país. Ok? Que mais? Estou a pensar em outras situações. Os anciãos têm um pouco de cabeçalato sobre a igreja. Um pouco. São subpastores. Quem tem cabeçalato sobre a igreja é Cristo Jesus. Portanto, nós temos esse termo, quer dizer que é a pessoa que é cabeça e que tem essas funções e responsabilidades. E então, nós falamos sobre isso nessa última vez e nós fomos ver cabeçalato em toda a Bíblia. E vimos cabeçalato em famílias, em tribos, já me esqueci, tinha uma lista assim de 12 diferentes maneiras em que o cabeçalato se manifestava na Bíblia. E a história da Bíblia toda é sobre um Deus que cria um universo, cria um ser à sua imagem e lhe delega autoridade sobre este planeta. E esse ser qual é o verbo de rebelou-se contra este Deus, destruindo a ordem que Deus tinha feito e destruindo também o cabeçalato. E Satanás meteu-se nisso tudo, querendo ser Deus, e até certo ponto o que o homem fez no Jardim de Éden foi perdeu o seu cabeçalato e entregou-o a Satanás. Então a história toda da Bíblia é Deus a reconquistar esse cabeçalato para si mesmo e para nós. Ok? E o clímax desta história
É no Monte do Calvário, em que Jesus Cristo retoma esse cabeçalato de Satanás e repõe em mãos humanas as mãos dele, porque Deus se fez homem. E agora, porque nenhum de nós podíamos retomar esse cabeçalato, e para entregar o cabeçalato aos homens, ele tinha que se fazer homem. E ele vai voltar um dia em que esse cabeçalato vai ser visto não só espiritualmente, mas fisicamente na terra. E a Bíblia acaba em Apocalipse 22, onde o milénio já passou-se, o julgamento do grande trono branco já passou-se, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre para todo o sempre, e a morte. Deus cria um novo céus e nova terra, Nova Jerusalém, e a história acaba com o cabeçalato restaurado como deve ser. Então, a doutrina do cabeçalato, por acaso, é uma doutrina muito importante na Bíblia, e todas as outras doutrinas têm alguma coisa a ver com essa doutrina. Então, nós falámos nisso naquele dia. Quanto tempo é que eu já gastei com esta introdução? 7 minutos. Ok, então, nós acabamos esse estudo na última vez, indo para 1 Coríntios capítulo 11, que é onde nós vamos ficar hoje, e mostrando que tão grande é essa vitória do cabeçalato, que Deus instituiu um símbolo para que, quando nós nos reuníssemos, lembrássemos disso, e não nós só, mas também os anjos que estão presentes. Vejamos bem, temos o símbolo que nós hoje praticamos, celebramos, do cálice de vinho e do pão, que simbolizam o corpo de Cristo foi quebrado e o sangue foi derramado na cruz, que foi o que nos deu essa grande vitória. E agora temos outro símbolo, que é o véu, que vai simbolizar, então, esse cabeçalato que foi e está sendo restaurado. Então, eu prometi na última vez que, desta vez, a segunda mensagem era olharmos somente a 1 Coríntios 11, porque naquela mensagem eu só toquei no 1 Coríntios capítulo 11, porque não havia tempo, claro, e hoje vamos focar em 1 Coríntios capítulo 11. E é interessante porque mesmo as igrejas evangélicas que não praticam o uso do véu, mas que em outros aspectos são igrejas boas, não é? Por exemplo, nossos irmãos batistas, etc. Quando eles chegam no 1 Coríntios 11, eles explicam muito bem. Eles reconhecem aqui a doutrina do cabeçalato. E depois estragam tudo ao fim, dizendo, isto é cultural, o símbolo não é para nós. Mas o cabeçalato é para nós. Eles são muito fortes nisso. Não é? Reconhecer o cabeçalato, isso também implica reconhecer a ordem de Deus para o mundo. Homem, mulher, crianças, Deus, Cristo. Ok? Está tudo, tem uma ordem. Deus é um Deus de ordem. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, e em outras partes, não com essas palavras exatas, mas nós vemos em toda a Bíblia que Deus é um Deus de ordem. Então, para crentes que são verdadeiramente crentes evangélicos, mesmo que não acreditam no uso do véu, que é triste, porque eles não foram ensinados bem, uma coisa é certa, eles reconhecem como tem que ser, como filhos de Deus, o cabeçalato e a ordem de Deus para este mundo, para a igreja, para a família, etc. Então nós vamos hoje focar em 1 Coríntios capítulo 11. Eu pensei que isto seria um capítulo fácil para eu estudar e preparar para ensinar, mas o que eu descobri é que o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, nós dizemos em inglês, ele quis como é que é? Morder da comida, não é? Mais do que conseguia mastigar, não é? É uma expressão que às vezes os olhos são maiores que a barriga, não sei, esse tipo de coisa, porque ele tenta compactar aqui tanta coisa que realmente é difícil fazer um estudo só num dia,
não é? Eu fiz a matemática ontem à noite, porque já estava muito cansado, portanto a minha matemática pode estar errada, mas segundo o que eu fiz os cálculos, 16 versículos, se eu tiver 4 minutos com cada versículo, vai-me levar 60 minutos mais ou menos, o que não vai ser possível, não é? Mas vamos fazer os nossos possíveis para acabar, e vamos abordar este capítulo, que é um capítulo tão ignorado, mesmo nas nossas igrejas, pouco falado, muitas igrejas saltam por cima, como já disse, nossos irmãos batistas e outros, muitas vezes chegam a este capítulo, só leem as porções que falam do cabeça-lato e saltam de outros que falam do véu e explicam que isto é muito importante, o cabeça-lato, e depois passam logo para o resto do capítulo que tem a ver com a ceia do Senhor, não é? E então nós vamos tentar abordar este capítulo, esta metade de capítulo, o melhor possível. Eu passei a gostar muito uma outra tradução do que a tradicional, que é a tradução corrigida e fiel. Portanto, são capazes de notar algumas diferenças ligeiras na leitura da Palavra de Deus. E quero dizer que esta tradução corrigida e fiel não tem nada a ver com a Casa Publicadora Fiel do Brasil, que publica muitas coisas aliancistas e calvinistas com que eu não concordo. Então esta palavra fiel é uma palavra muito bonita da Bíblia, não tem nada a ver. Esta tradução e a tradução tradicional, quanto a mim, são as melhores que há, não é? E talvez outro dia eu faça aqui um estudo sobre manuscritos e textos e tudo mais. Mas a corrigida e revista fez algumas aldrabices há um século atrás, sem dizer a ninguém, e mudaram alguns versículos porque pensavam que outros manuscritos eram melhores. E então esta tradução volta aos manuscritos originais que João Ferreira da Almeida usou, não é? E então daí que é a palavra fiel. São fiéis ao trabalho de João Ferreira da Almeida. Mas eu posso ler muitos capítulos seguidos, com eles lado a lado, e não há diferença nenhuma, não é? Porque o que eles fizeram foram a última edição da Bíblia de João Ferreira da Almeida, que estava no domínio público, e então basearam-se nisso, e claro, a Bíblia tradicional é baseada nisso também. Então são muito semelhantes, mas eu queria só avisar-vos que eu não gosto muito de haver diferenças de traduções, cada um está a ler uma coisa tão diferente, não é? Se estão a usar a tradução tradicional, vão reparar que é quase igual, não é? Há um versículo, isso é para hoje à noite, há um versículo à noite que eu volto para... à tarde, desculpa, à tarde. Ok, mas quando eu acabar já vai ser noite. Estou a brincar. Aliás, a mensagem desta tarde eu já dei e eu não levei mais que 1 hora para entregar essa mensagem. Mas, por acaso, eu vou citar da tradicional porque eu vi que, a tradicional está muito melhor do que esta, não é? Então, é assim. Ok, irmãos, não vamos gastar mais tempo. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 16. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, desquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente desquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, aqui também poderia ser de autoridade, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor, porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta?
Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso? E aqui a palavra no grego é realmente glorioso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ok. A terceira mensagem, depois desta, nesta série, é sobre argumentos contra e as respostas bíblicas por elas. Já há 9 argumentos que são repetidos e reciclados década após década. Alguns são mesmo ridículos. Todos eles não têm base nenhuma bíblica e não têm base nenhuma histórica. Muitos deles apelam à história e há um perigo nisso. Mas a história para que eles apelam é falsa. Nunca existiu. Não é de prostitutas em Corinto, etc. Isso nada nunca aconteceu. Nem do uso ou desuso de véu do mundo que Paulo estava preocupado. Isso é tudo ficção. Não é? Mas mesmo que fosse ficção, o que eu estou a dizer é que para eu perceber a palavra de Deus, eu tenho que saber da história de uma cidade qualquer lá, nos confins não sei quantos. Ok? Quer dizer, se não fosse isso, eu usava o véu, mas graças a Deus que agora eu sei desta outra história e agora já sei que eu não preciso usar o véu. Não é? Porque agora aqui já explica que aquilo era só para aquela cidade. Qual é a passagem na Bíblia que nós fazemos isso? Com que nós fazemos isso? Não é? A Bíblia diz uma coisa clara, mas há este facto histórico, agora nós não precisamos de seguir esta parte aqui da Bíblia. Não faz sentido. Não é? Mas já, essa é a terceira mensagem, ok? Vamos pegar nesses argumentos todos e ver realmente a força ou a fraqueza destes argumentos perante a Bíblia. Muito bem. Então, os primeiros 2 versículos, Paulo diz: sede meus imitadores, como também o de Cristo, e louvo os irmãos porque em tudo vos lembrais de mim, retendo os preceitos como vos entreguei. Então aqui Paulo está a dar uma instrução muito importante, é um princípio bíblico de imitação. Okay? Não vou passar aqui muito tempo porque não é muito o nosso tema, mas já um princípio de imitação vamos ver em várias epístolas. Paulo a dizer: imitar-me a mim, como eu imito a Cristo. Às vezes, imitai os fiéis. Os anciãos em si são chamados o exemplo dos fiéis, ou seja, os fiéis devem estar a imitá-los. E o princípio aqui é: qualquer pessoa que está a andar no Espírito, que está a viver e a crescer em Cristo, que é Cristo semelhante, nós devemos de imitar essa pessoa. O alvo é imitar a Cristo. Mas Cristo está lá, nós estamos cá. E é mais fácil nós vermos outro ser humano que vive como nós vivemos, etc., que está a seguir o caminho da Cristo à semelhança. E Paulo era um desses. Ele não tinha problema em dizê-lo. Não é? Imitai-me a mim. Realmente isto é um exemplo em si. Que nós todos devemos viver vidas, com o apóstolo Paulo, em que nós podemos dizer com toda a humildade e sinceridade: imitam-me a mim, como eu estou a imitar a Cristo. Se é difícil demais imitar a Cristo, porque ele parece uma coisa abstrata, etc., então imitai-me a mim. Não é? Então, é uma coisa bonita que nós vemos aqui e que, aparentemente, os coríntios estavam a tentar fazer. Ainda que falharam em muitas coisas, mas era uma coisa que ele louva-os. Então vamos para o versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. Então Paulo está a dizer: imitai-me a mim, como eu imito a Cristo. Mas agora ele diz: mas o alvo é Cristo. Ele é que é a cabeça. Não sou eu a cabeça. Eu quero apontar, as pessoas que olham para mim, eu quero que eles vejam-me apontar para Cristo. Então imitai-me a mim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. E o homem, a cabeça, agora começa com a doutrina do cabeça-lato. Ok? O homem é a cabeça da mulher. E depois ele acaba por voltar para o princípio, faz aqui uma volta, e Deus é a cabeça de Cristo. E esse aspecto de Deus ser a cabeça de Cristo para aqui, porque agora Paulo está a ensinar uma verdade eclesiástica. Está a ensinar uma verdade para a igreja. E na igreja, Deus entregou a Cristo. Cristo é a cabeça.
Deus é a cabeça de Cristo, mas Deus Pai, temos que esclarecer, Deus Pai é a cabeça de Cristo, Deus Filho, mas quanto à Igreja, isso é de Cristo, pertence a Cristo. Deus Pai, não é? Podemos dizer, não vai interferir, ainda que eles são dois, um, e isto é um bocado complicado de perceber como é que é a Trindade, não é? Mas Cristo é a cabeça da Igreja. Ele opera na Igreja através do Espírito Santo. É outra pessoa da Trindade, ok? E Deus Pai está muito satisfeito e feliz que Cristo é a cabeça da Igreja. Agora, porquê é que eu estou a mencionar isto? Porque daqui em diante vamos só ver Cristo como cabeça da Igreja e a importância disso, não é? Ainda que nós sabemos que Deus Pai é a cabeça de Deus Filho. Mas vamos só também perceber aqui uma coisa importante, não é? Vamos para João capítulo 10 e quem encontrar, por favor, leia bem alto para todos lerem, ouvirem e para nós pouparmos tempo, não é? João 10, 30. Em que Jesus... Sim. Eu e o Pai somos um. Ok, obrigado. E Filipenses 2, 6. Eu vou deixar alguém procurar. Então, eu e o Pai somos um. Então, ele está aqui a explicar muito bem que ele e Deus Pai são um. Alguém já encontrou? Sim. Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ok, muito obrigado. Então temos duas passagens que confirmam que Jesus Cristo é Deus, ok? Mas tomou uma forma mais humilde por causa de nós. E o que nós estamos aqui a ver é uma coisa muito interessante que eu já falei na última mensagem, mas eu acho que vale a pena repetir. É que Deus Pai e Deus Filho são iguais. Deus Filho não é inferior a Deus Pai, de maneira nenhuma. Mas, funcionalmente, Deus Pai é o cabeça de Deus Filho. Ok? E quem esteve cá na última reunião já ouviu a explicação porque é que eu digo o cabeça, porque há o cabeça e há a cabeça. A cabeça tem a ver com o corpo, o cabeça tem a ver com o líder de uma organização. E Jesus Cristo é os dois. É a cabeça do corpo, quando estamos a falar figurativamente da igreja, e ele é o cabeça como líder da igreja. Então, Cristo está debaixo do cabeçalato de Deus Pai, apesar de ele e o Pai serem iguais, são um. Não há diferença nenhuma de autoridade, de poder, de sabedoria, de antiguidade. São iguais. Então, quando nós falamos do homem ter cabeçalato sobre a mulher, às vezes ouvimos acusações de que estamos a fazer as mulheres inferiores. Mas na Bíblia não é assim. Já vamos ver mesmo neste capítulo, o Espírito Santo inspirando o apóstolo Paulo, para um pouco, já vamos ver um versículo em que ele faz claro que a mulher e o homem são iguais. Mas o homem tem cabeçalato. Da mesma forma como Deus Pai e Deus Filho são iguais, mas Deus Pai tem cabeçalato. Então, eu acho que isso é uma forma bonita, como a Bíblia descreve isso, para que nós não tenhamos dúvidas nenhumas, que em Cristo, como diz em Gálatas, capítulo 3, em Cristo realmente não há gentil nem judeu, macho nem fêmea, mestre nem escravo, somos todos iguais. Posicionalmente, somos todos iguais. Funcionalmente, cada um tem a sua função. E o homem é a cabeça da mulher. E isso não faz com que ela seja inferior, e isto não faz com que ele seja superior. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar, senão nunca mais. Não é como é que eu estou aqui? Ok, uau. Muito bem, vamos lá ver. Já estamos quase a meio caminho, estou no versículo 4. Então vamos aqui ver. Versículos 4 e 5, irmãos. Eu sempre percebi assim. E depois, quando comecei a entrar em mais pormenores e em conversas com outras pessoas e debates, comecei a ver que esta perspectiva que eu tinha realmente ajuda a resolver muita coisa.
Eu tenho estudado e a minha conclusão é que eu tenho razão, não é? Podem discordar comigo, eu não me importo esperar até chegarmos ao céu para verem que eu estava certo, mas não, estou a brincar. Estou a brincar. Aqui nós temos Paulo a dar 2 exemplos daquilo que ele vai ensinar. Ok? Isto é uma maneira de fazer as coisas, um método, uma técnica muito comum na mentalidade hebraica. Antes de começar, nós como europeus começamos logo com declarar a tese, não é? O que vamos falar, blá, 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 e depois de meio isso damos exemplos para ajudar os nossos argumentos. Muitas vezes, na mentalidade hebraica, eles começavam com um exemplo e depois explicavam. Nós vemos Jesus Cristo a fazer isso muitas vezes, usava parábolas como exemplos, e até vemos isso no Velho Testamento. E aqui Paulo pega em 2 exemplos, e estes 2 exemplos não são verdadeiramente exemplos verdadeiros. Ok? Tal como Jesus contava parábolas, que algumas delas talvez não eram verdadeiras. Ele estava só a dar uma história para as pessoas compreenderem. E no Velho Testamento isso é ainda mais claro. Não é? Por exemplo, uma vez faz-se uma história sobre árvores e aquelas coisas com espinhos, não sei como é que chama. Temos tanto nossa. Como? Pinheiros e espinheiros. Mas é outro nome. Sim, também conhece esse nome, mas nós lá em Lorena chamamos ainda outro nome. Elas até produzem uma baga que se pode comer. É como amoras, sim, mas... Silvas, é isso que nós chamamos lá em cima. Ok. De qualquer maneira, há muitos nomes. Mas há uma parábola que se conta de árvores e silvas e tudo a falarem, que obviamente é fictício, não é? E então, para ensinar uma coisa... E quando essa parábola é contada primeiro e depois vem a explicação. Então eu penso que Paulo, apesar de ser muito dotado na cultura e língua grega, era hebreu, não é? E ele aqui começa por dar o exemplo e depois vai falar mais no assunto. E eu creio que estes exemplos são hipotéticos. Hipotéticos, quer dizer, possíveis. Podem ser verdadeiros ou não. E este é de um homem orar e profetizar tendo a sua cabeça coberta e uma mulher orar e profetizar com a cabeça descoberta. Ok? Então o que nós vemos aqui é que ele começa por a palavra todo e toda, que no grego é pas. Pas. E esta palavra é usada de muitas maneiras, dependendo da estrutura gramática da frase. Mas... da forma como está a ser usada aqui, e foi assim que eu sempre percebi esta passagem, esta palavra todo e toda é como se dissesse se um homem ora e profetiza com a cabeça descoberta, não é desonroso? Se uma mulher orar e profetizar sem cobertura, não é desonroso? E eu vou vos mostrar onde isto acontece na Bíblia, irmãos. Eu acho que isto vale a pena abrandarmos um pouco e estudarmos. Vamos para Mateus 12. Mateus 12, versículos 25 a 28. Mateus 12, 25 e 28. E diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aqui o entendido é que Satanás não está dividido, não é? Mas está aqui a dar uma situação hipotética, possível. Se Satanás estivesse dividido consigo mesmo, não é? Versículo 27. E se eu expulso os demónios por Belzebub, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então aqui nós estamos a ver, no versículo 25, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Ok? E então, e mais tarde, e toda a cidade. Esta expressão toda é a mesma expressão pas no grego, e aqui é traduzido como toda.
Mas se nós vemos uma passagem paralela, e aqui o sentido obviamente é de se. Se um reino estiver dividido, se uma cidade está dividida contra si mesmo. O sentido é se. Mas se tivermos dúvidas disto, vamos para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. 24 a 26. E Jesus diz: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir antes que tenha um fim. Então aqui temos uma passagem paralela, é a mesma situação, só que agora Marcos está a usar a palavra se, porque obviamente a palavra toda é compreendida como sendo sinónima como se. Ok? Agora, se ainda tem alguma dúvida, vamos para outra passagem paralela, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 17 a 20. E diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demónios por Beelzebub. E se, isto é até o versículo 20, e se eu expulso os demónios por Beelzebub, por quem os expulsam vossos filhos, eles, pois, serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então nós temos aqui, outra vez, todo o reino dividido contra si será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Então, voltando para 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala deste exemplo que ele está a dar, não quer dizer que havia lá mulheres a fazer isso, a orarem. Ok? É esse o ponto a que eu quero chegar, porque muitos usam isso hoje em dia, é interessante, para fazerem a desculpa das mulheres poderem orarem e profetizarem, é basicamente pregar, não é? Porque está em 1 Coríntios 11:5, obviamente eles faziam isso, ok? Ignorando 1 Coríntios capítulo 14, versículos 34 e 35, e Tito e Timóteo, e outras passagens que realmente são muito claras que isso não devia de acontecer. Porquê? Porque vai contra o cabeça-lato que Deus acabou de restaurar. Porquê é que Deus iria permitir uma aberração da sua ordem quando ele acabou de conquistar isso com o sangue do seu filho? Não faz sentido. Quando nós vemos esta doutrina no seu todo, não faz sentido. Mas o que eu acho mais engraçado, não é? Acho que vai ser uma piada lá no céu, não é? Que eles fazem essa desculpa. Aqui estás a ver, a mulher orava e profetizava, então podemos também fazer isso cá. E todas as igrejas que fazem isto e que usam este versículo, nenhuma delas usa o véu. E o propósito do versículo é que elas usam o véu. Mas não usam. Então, como é que é isso? Muito bem. Então, nós estamos aqui a ver que Paulo não está a dizer que esta situação está a ocorrer. Ele não está a aprovar dessa situação, se estiver a ocorrer. E outra coisa que eu acho interessante sobre este exemplo que ele dá, é que ele vai a alguém que ora ou que profetiza, ou que está a pregar. Profetizar não é predizer o futuro. Profetizar é proferir as palavras de Deus, é proclamar as palavras de Deus, que é o que um pregador faz. E então, o que nós vemos aqui é que Paulo está a pegar num exemplo em que alguém que está sentado na congregação fica óbvio. Ok? Há pessoas que não estão a usar o véu, há outras que estão mais ou menos incógnitas, porque nós todos estamos a olhar para aqui, mas se alguém levantar-se para orar, ou se alguém vier aqui para pregar, agora essa pessoa é mais óbvia. Ok? Então é o que Paulo está aqui a tentar fazer, ele está a tentar pegar num exemplo óbvio, para depois explicar esta doutrina, esta prática. Então, quando a pessoa se levanta, todos veem, os olhos estão todos nessa pessoa, porque alguém pode dizer, eu não estou a prejudicar ninguém, que eu estou aqui sentado no meu cantinho, ninguém vê, também não estou a prejudicar a ninguém. Então Paulo vai pegar num exemplo em que todos vão ver, ok?
E assim ele pode agora usar este exemplo para dar o seu ensino. Ok? Então, outra coisa que é interessante é que estes versículos estão no negativo. É desonroso uma mulher orar e profetizar sem o véu. É desonroso. Como é que podem pegar num versículo que está no negativo e depois virá-lo pernas para o ar e dizer uma coisa positiva? Então a mulher pode orar e profetizar. E nem sequer dizem que pode orar e profetizar desde que esteja com o véu, porque eles não usam o véu nessas igrejas. Não é? Vê-se que aqui há uma tentativa de distorcer a palavra de Deus. Quando nós começamos a pensar bem nestas situações, estamos a ver que eles não querem seguir a palavra de Deus, querem distorcer a palavra de Deus para que possam fazer o que eles querem fazer e não o que Deus quer que façam. Muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 35 e 34, o Senhor proíbe o ensino e liderança feminino na igreja, com toda a clareza. Agora, o que nós temos que perceber é que a inspiração das Escrituras implica, é um milagre que Deus faz. Ok? Não é que Deus, ok, Paulo, senta-te e escreve exatamente o que eu vou-te dizer. Ou Moisés, senta-te e escreve exatamente o que eu te vou dizer. A inspiração divina é um milagre em que Deus inspira a pessoa para escrever cada palavra é a que Deus cria, mas Ele usa a personalidade e estilo de escrever dessa pessoa. Então, quando nós lemos Paulo, ele tem um estilo. Quando nós lemos Pedro, ele tem outro estilo. Quando nós lemos Moisés, ele tem outro estilo. E nós até, como crentes, que lemos isto muitas vezes, etc., começamos a reconhecer, às vezes até alguém cita um versículo e diz, onde é que está este versículo? E nós logo dizemos, isto só uma Paulo. Ou isto só uma Moisés. Isto só uma Isaías. Não é? Não é verdade? Porque eles têm o seu próprio estilo. Isto é parte do milagre da inspiração das Escrituras. E Paulo tem um estilo. E uma coisa que Paulo faz em quase todas as epístolas dele, mesmo as mais pequenas, ele às vezes menciona uma coisa, mas não aborda completamente. Porque essa questão toca um pouco no assunto que ele está a abordar na altura. Mas ele só menciona porque ele quer mais tarde abordar esse assunto em cheio. Nós vemos isto, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo menciona um pouco a ceia do Senhor. Menciona. Mas ele não quer falar da ceia do Senhor ainda, que o tema ali era outro. Mas dali a um capítulo e meio, ele aborda a ceia do Senhor em cheio. Ele também, em capítulo 10, aborda um pouco dos dons. Mas ele só menciona, porque ele quer lidar com isto como deve ser. Então, dali a uns 2, 3 capítulos, ele aborda os dons em cheio. Ok? Aqui vemos outra situação. Ele fala de mulheres que estão a orar e a profetizar na igreja. Isto talvez é hipotético, não estava a acontecer. Ou talvez estava. Então, Paulo espera. E em Coríntios capítulo 14, ele aborda. E quando ele aborda, ele é claro. Que nisso não deve estar a acontecer. E uma coisa que é clara nestes dois versículos é que Paulo não está a provar disto. Ele está a dizer que isto, uma mulher que ora ou profetiza sem o véu é uma desonra para ela. Ele não está a dizer que uma mulher que ora e profetiza e bem o faz, mas se não tiver o véu é desonroso. Não é isso que Paulo diz. Ele simplesmente não comenta. Ele diz, olha isto, esperam aí que daqui a pouco já vou falar neste assunto outra vez. E quando ele fala, ele é claro. E a mulher não pode ensinar e não pode ter liderança na igreja. São as duas coisas. E isto porquê? Por causa do cabeçalato. Porque quando Deus criou a terra, e antes de haver pecado, Adão era o cabeça da mulher. E ela era ajudadora dele. E juntos eles dominavam a terra. E Satanás destruiu isso tudo. Agora Cristo restaurou. E a igreja que é dele, e que é a única e suficiente representação dele na terra, ele quer que o cabeçalato seja bem claro. Afinal, isto é tudo por causa do cabeçalato. Que coisa era ele, então, não se importar com isso na sua igreja? Então,
nós temos estes 2 versículos, e vamos lá para 1 Coríntios capítulo 14, para realmente termos clareza sobre isso. E estes não são os únicos versículos, há outros em outras epístolas. Mas, então, Paulo diz aqui, 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas na igreja. Agora, eu acho que João Ferreira de Almeida usou aqui uma palavra um bocado forte. Em inglês, simplesmente diz, as mulheres estejam silenciosas na igreja. Não sei, para mim, calado é um bocado forte, não é? Quando alguém diz caluda, ou diz silêncio, para mim há uma diferença ali, não é? Para mim, silêncio parece mais respeitoso, não sei, mas pronto. Aqui na Bíblia inglesa diz silêncio, não é? Mas talvez João Ferreira Almeida queria ser um pouco mais forte nesta declaração. Mas é claro, aqui é claro. Calar, silêncio, é claro. Não é? As mulheres estejam caladas na igreja. Porque não lhes é permitido falar. Ok. Ele disse a mesma coisa no positivo e no negativo. Ela fica calada, é o que ela tem que fazer, e não é permitido falar, o que ela não deve fazer. Perdi agora a página. Então nós estamos a ver que esta passagem é muito, muito clara. E depois diz, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falam na igreja. Agora, outra vez, quem é contra isto, inventa histórias. Isto é porque as mulheres estão a falar muito durante a reunião e a perturbar. Onde é que foram arranjar isso? Não é? Houve algum vídeo daqueles tempos que vocês sabem isso? Alguém escreveu uma carta naqueles dias que agora nós sabemos isso? Não, eles estão a inventar. E todas as explicações disso é invenções, que eu já ouvi. Não é? Muito bem. Ou que isto é só para as esposas. É só para as esposas, não é para todas as mulheres. Eu já ouvi uma pastora casada a dizer isto é só para as esposas, portanto não é para as solteiras. E ela era casada e a pregar. E às vezes nós pensamos, mas que hipocrisia, eles não topam, estão a ser tão hipócritas. E também é uma injustiça. Deus já está a fazer uma regra, olha, as esposas não podem falar, mas as solteiras podem. O quê? Não é? Realmente temos que pensar um pouco sobre isto. Muito bem. Eu tenho uma interpretação muito interessante sobre este versículo, em algumas frases, que talvez noutra altura posso partilhar, mas sempre achei isto interessante, esta parte, mas estejam sujeitas, e como também ordena a lei, eu fui ao grego e realmente descobri aqui algumas coisas interessantes. E, especialmente esta parte, como também ordena a lei, é que não há lei nenhuma que fala deste assunto. Não há lei nenhuma que fala deste assunto. Mas é interessante que o apóstolo Paulo usa a palavra lei, significando o Velho Testamento todo. Jesus também fala do Velho Testamento todo e refere-se a ele à lei. E outros apóstolos também, nas epístolas deles, também referem-se à lei e estão a falar do Velho Testamento todo. Mas no Velho Testamento todo também não há nenhuma instrução sobre mulheres falarem ou não falarem na congregação dos crentes. E depois eu lembrei-me que Paulo várias vezes fala do Velho Testamento ser o exemplo para nós. Foi escrito para o nosso proveito, etc. Então eu pensei, será que Paulo está a dizer que no Velho Testamento nós vamos encontrar instrução sobre isso? Não instrução direta, mas por exemplo. Ou seja, não instrução prescritiva, mas instrução descritiva. Em que é descrito e nós, é isso que eles faziam, é o que nós também devemos fazer, devemos seguir esse exemplo. Por exemplo, nós celebramos a Ceia do Senhor todas as semanas no domingo. Porquê é que nós fazemos isso? Há alguma instrução prescritiva na Bíblia sobre isso? Não há. Mas nós vemos que é o que os crentes faziam. Em Atos dos Apóstolos e também em 1 Coríntios, capítulo 16, há ali uma dica de Paulo, que eles se reuniam ao princípio da semana no domingo, sempre. Então nós dizemos, há aqui uma instrução para nós. Não é uma instrução direta, mas é uma instrução por descrição. Então nós vamos seguir este exemplo. Eu acho que Paulo estava a dizer isso. Vão ao Velho Testamento e ver como é que eram as coisas lá. Então eu fiz isso. Eu procurei todas as passagens em que os judeus se reuniam como congregação com um propósito espiritual.
ou seja, inauguração do templo, ou seja, por um festival e sacrifícios, etc., que fazem, ou seja, para adorar o Senhor, ou seja, como fizeram quando voltaram da Babilónia, para ler a palavra do Senhor, horas e horas a ouvirem a palavra do Senhor ser lida. E uma coisa que eu reparei em todo o Velho Testamento, nunca há uma mulher a liderar o culto da congregação de Deus. Nunca há uma mulher a orar audivelmente perante uma congregação. Nunca há uma mulher a pregar. Mesmo as profetisas como Hulda e outras, é um a um. Nunca perante uma congregação. Na liderança da música, ok? O templo, eram homens, que eram os cantor-mores, ok? Mas havia um coro das mulheres. Mas o homem é que era o líder dos coros e da música toda. Então, eu quando faço isto, o que Paulo diz, vai ao Velho Testamento, é o que Paulo está aqui a dizer, vai ao Velho Testamento. E quando eu fui ao Velho Testamento, o que eu descobri é que realmente nunca há uma mulher a liderar ou a ensinar a congregação dos santos. Eu acho que é isto que Paulo está aqui a dizer. Porque eu antes nunca eu li isso, mas não há nenhuma lei sobre isto. Mas a lei significa Velho Testamento. Então, isto é muito importante. Ok, irmãos, eu passei muito tempo com isto, que é outro assunto que tem a ver com mulheres falar e não é com o véu. Então, vamos continuar a ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Antes disso, no fim do versículo 5, diz, porque é como se estivesse rapada. Então, o que nós estamos aqui a ver é que a cabeça, temos que lembrar aqui, a chave, não é? Os mapas têm uma chave, que diz, olha, esta linha azul significa um rio, este triângulo significa montanha, não é? Esta bolinha pequena significa uma vila, esta bola grande quer dizer uma cidade. Então cada mapa tem uma chave, não é? Menos o Google Maps, que isso irrita-me um pouco, porque eu gosto de olhar para a chave para ver a dimensão dos quilómetros. Não é? O que é 5 km e o que é 25 km. E a Google não faz isso. Eu acho que isso é tão essencial. Eu quero saber isto é longe ou é perto, não é? Quantos quilómetros está aqui? E eles não têm isso. Agora já sabem que eu não gosto disso. Pronto. Mas versículo 3 é a chave do capítulo. Ok? Em que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, Deus é a cabeça de Cristo. Então, quando nós vamos ler, sempre que há a palavra cabeça, vamos para a chave. Isto está a falar de quê? Então, estamos aqui a ver que, versículo 5, que a mulher desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher? Vamos para o versículo 3. É o homem. Então, ela desonra o homem. Porque é como se estivesse rapada. Mais tarde vamos descobrir que o cabelo da mulher é a glória da mulher. E qualquer homem aqui dentro vai contestar isso, não é? E eu acho que as mulheres também sabem disso porque gastam muito tempo perante o espelho a arranjar o cabelo, então elas devem saber que é a glória delas. Mas é uma desonra para o homem, tal como se a mulher fosse rapada, não é? Agora, já tive sobrinhas e uma filha e outras amigas, e se eu falar de rapar o cabelo delas, elas ficam, não, de maneira nenhuma. Não é? Então, vamos para o versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, desquia-se também, mas se para a mulher é coisa indecente desquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, nós estamos aqui a ver que a mulher sem o véu é como, temos lembrado do simbolismo, é como uma mulher sem cabeça-lato. Okay? É uma mulher que não reconhece o cabeça-lato do homem na sua vida. Então, é como alguém que falta a sua cabeça, ou no caso da mulher, é como alguém que falta o seu cabelo. Paulo está a dizer, olha, se não concordam com isso, não estão a praticar este símbolo, não é? O véu representa esse cabeça-lato, é como ter alguma coisa que falta aqui em cima. No caso da mulher, o cabelo. Então, Paulo diz, é como uma pessoa que tem cabeça, mas sem cabelo. O que é uma mulher sem o cabelo? É uma coisa que não é assim muito bonita. Não é? É uma coisa que não é completa. E é uma coisa que não é gloriosa. Porque o cabelo da mulher, mais tarde vamos ver aqui neste capítulo, que o cabelo é a glória da mulher. E ela
no seu todo, é a glória do homem. Não há criação mais bonita do que a mulher. Não é? É a glória do homem. E então, Deus fala desta situação de rapar o cabelo ou tosquiar. Tosquiar é uma palavra que é usada só com animais, já agora. Então isto é uma frase assim um bocado de insultar. Tosquiar é uma coisa que se faz com os animais. Nós não tosquiamos um ser humano. Ok? Tosquiamos cordeiros e assim. E depois rapar é o que se fala de pessoas, não é? Muito bem. Vou passar assim por si, porque eu tenho que começar a apressar aqui estas coisas. Portanto, Paulo conclui este segmento de falar da cabeça da mulher, ser uma desonra e ser rapada, conclui com uma frase muito simples. Uma frase imperativa. Sabem que é uma frase imperativa? É uma frase que manda. Pensamos no imperador. O imperador é aquele que manda. Então, uma frase imperativa é um mandamento, é um comando, é uma... não sei outra palavra que se possa usar. Então, Paulo conclui isto ao fim do versículo 6, dizendo que ponha o véu. Que ponha o véu. Ele está a usar argumentos, mas ele acaba por dizer que ponha o véu. Ponto final, que ponha o véu. Ok, vamos continuar. Muito bem, irmãos, e agradeço a vossa paciência. Eu passei tempo demais a falar do outro assunto, que essas mulheres podem não falar na igreja. Mas é necessário, porque este versículo é o versículo 5, que as pessoas usam para dizer que as mulheres podem orar e profetizar na igreja. É o versículo, não há outro. Não podem. Não podem usar 14, 34 e 35, não podem usar Timóteo e Tito. Então eles usam isso, mas de uma forma desonesta. Não estão a interpretar as coisas como deve ser. Então eu achei importante focar nisso e peço desculpa. Mas vamos realmente continuar, fazer uma parte 2 disto, e vamos, a partir do versículo 7, vamos ter que me lembrar, eu vou apontar aqui. E eu quero só, então, dizer uma coisa e finalizar com isto. Vamos saltar para o versículo 16, ok? Porque este versículo não está em nenhuma ordem, não precisamos ler os primeiros para perceber este, e é muito importante. E diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. E tem havido muito debate sobre isto. Que costume? E uns dizem, os que não querem usar o véu, é o costume de usar os véus. Então Paulo está a dizer, olha, nós não temos este costume de usar os véus, portanto, tudo bem. Que é um bocado, Paulo, o que é que se passa com o Paulo? Está a ficar esquizofrénico. Passa 15 versículos a dar uma instrução e depois diz, mas nós não fazemos isto, portanto, se não quiserem, tudo bem. Em outra parte da Bíblia isso acontece. Então quem defende essa posição acha que está a ler a Bíblia consistentemente e a interpretá-la consistentemente? Claro que não. Outros dizem, é o costume de não usar o véu. Se alguém tem o costume de não usar o véu, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Isso também não bate muito certo. Porque é que ele tem que dizer isso? Não é? Agora, uma coisa aqui faz sentido. É ele mencionar as outras igrejas. Porque Paulo faz isso. Eu e o Marcos uma vez estivemos a tentar contar as vezes que Paulo refere às outras igrejas em 1 Coríntios. Acho que eram umas 9 vezes, 9 ou 11 vezes, que Paulo diz, as outras igrejas fazem assim. Em 1 Coríntios 14, ele até repreende-os. Diz, o que é que vocês pensam que são? Deus só vos deu a revelação? As outras igrejas não fazem isso e vocês fazem? Vocês são especiais? Têm uma revelação que nós não temos? Não, as outras igrejas não fazem isso, vocês também não façam. A referir-se às línguas. Okay? Então há várias, ele começa logo a dizer aos coríntios e a todas as outras igrejas. Esta instrução é para todas as igrejas. Porque há quem diz, esta instrução é só para os coríntios. Não, é para todas as igrejas. Praticam a ceia do Senhor. Sim, nós praticamos a ceia do Senhor. Então, está aqui ensinado. Então pensava que é só para os coríntios. Então, não, só a primeira metade do capítulo 11 é para os coríntios. O resto é para nós todos. E como é que fizeram essa escolha? Qual critério bíblico é que escolheram essa porção para ser só para os coríntios e o resto é para todas as igrejas? E não há realmente base de argumento para eles. Então, nesse aspecto é muito importante que Paulo está agora a referir-se às outras igrejas. Está a dizer, eu não estou a dar uma instrução a vocês só para vocês, isto é normal nas outras igrejas. Agora, eu já ouvi muito debate sobre este versículo. E o que resolveu
isto para mim foi ler um livreto. Estou-me a emocionar porque estou-me a lembrar do irmão que escreveu, que já faleceu, e que o chamava de tio da vida, David Long, que foi um grande missionário na África e depois de reformar escreveu muitos livretos e livros sobre a Bíblia. E ele escreveu um livreto muito interessante e nesse livreto ele explicou isto e foi a melhor explicação que eu já ouvi e que em debates, etc., ninguém ainda conseguiu destruir esta explicação, porque faz muito sentido. Se alguém quiser ser contencioso, agora, se nós seguirmos tudo o que Paulo tem a dizer com pessoas que são contenciosas, ele fala muito dessas pessoas em todas as suas epístolas. Afasta-se deles, separa-se deles. Se a pessoa é contenciosa, expulsa-o, não é? Se alguém estou a lembrar da palavra em inglês, mas que causa divisões, não é? Então, Paulo tem muito a falar sobre. Paulo não gosta de pessoas contenciosas. E certamente isto é inspirado pelo Espírito Santo, é porque Deus não gosta de pessoas contenciosas. E quando nós percebemos esse sentimento de Paulo em todas as epístolas, isto começa a fazer mais sentido. Mas se alguém quiser ser contencioso com o ensino de um apóstolo, ok? Nós não temos tal costume. Nós não temos o costume de deixar pessoas discutirem com os apóstolos. Os apóstolos receberam de Deus e passaram para vocês. Fim da questão. Nós não vamos argumentar. Porque havia muitos falsos profetas e falsos isto e aquilo. E nós sabemos isso, porque pouco depois disso a igreja toda estava apóstata. Não é? E pouco depois dali começou a igreja católica. E já isso começou já nos tempos dos apóstolos. E Paulo está a dizer, não, isto não está aberto para discussão. Não há esse costume, nem nas igrejas de Deus. Nas igrejas verdadeiras de Deus, ninguém discute a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, 42. Uma das coisas que a igreja fez continuamente foi seguir a doutrina dos apóstolos. Não é? A doutrina dos apóstolos é um dos alicerces da igreja. Jesus é a pedra de esquina e a doutrina dos apóstolos é a pedra de esquina. E como nós sabemos, o apóstolo Paulo teve uma grande parte em construir esse alicerce. Então, para mim agora, eu já sei, ok, este costume não é o de vestir véu ou de não vestir véu, é o costume de ser contencioso. E para mim isso é muito claro. E resolve tudo. Então, Paulo está aqui a dizer, ok, acabei de falar nisto, ele já sabia que ia haver contendas sobre isto. E já estamos 2000 anos depois e continuam essas contendas. E Paulo deixa aqui claro, se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume, talvez nós refere-se aos apóstolos, ou talvez às pessoas que estavam a escrever 1 Coríntios, porque era Paulo e havia outro que Paulo estava a ditar e ele estava a escrever, Silvano, ou não sei, havia outro que estava a escrever para Paulo, não é? Paulo já não tinha problemas dos olhos e não podia escrever. E então, às vezes, Paulo nos epístolas fala de nós, está a falar dele e de outra pessoa que é um crente que essa igreja conhece muito bem. E então, ele pode estar-se a referir a ele e ao outro, ou está-se a referir a ele e aos outros apóstolos. Mas depois ele diz, nem as igrejas de Deus. Ok? Então, nós não queremos contenção sobre este assunto, que ponha o véu, não é? E já vamos ver na próxima vez que esta doutrina não é só para as mulheres. Vamos ver Paulo a falar para as mulheres e depois para os homens. Depois para as mulheres, depois para os homens. Depois para as mulheres, depois para os homens. Já ouvi pregadores dizer, eu não vou comentar neste assunto porque eu não sou mulher e este capítulo é para as mulheres. Que cavalheiro, não é? Só que o capítulo não é só para as mulheres, é também para os homens. O símbolo quebra-se se os homens também não praticarem a parte deles, que é de não porem algo na cabeça, não é? O símbolo é duplo, é uma moeda de dois lados. E precisamos ver as duas coisas. Então, irmãos, na próxima vez, vamos sem contenção nenhuma estudar o resto do capítulo. E obrigado pela vossa paciência em ouvir. E agrada-me muito vir a uma igreja em que se vê o véu a ser praticado. E eu posso vos dizer
antes de chegarmos na próxima vez e chegarmos a esse versículo, que os anjos que estão aqui também estão muito agradados em ver isso. Que eles viram a quebra, a caída da estrutura de Deus, e eles gostam de ver na igreja essa estrutura restabelecida. E então, para eles, é um consolo. Que o Senhor, então, abençoe a sua palavra. Porque esta parte é importante que fique na gravação, que aqueles que nos acompanham pela internet e que vão ver esta gravação, este assunto é de facto muito importante. Se forem ao site da Igreja em Quinta do Conde e na pesquisa escreverem a palavra cabeçalato, vão ter acesso à primeira mensagem sobre este assunto do nosso irmão Peter Cerqueira, e é importante que vejam a segunda parte desta mensagem 2, que ele pregará oportunamente aqui, porque este assunto é de facto muito importante. Eu dou graças a Deus pela sabedoria que Deus tem dado ao nosso irmão para expor de uma forma tão clara as Escrituras bem manejadas. Que o Senhor seja glorificado, que todos nós sejamos edificados, e como ele dizia muito bem, queridos irmãos, não são só as irmãs que devem cobrir a cabeça, os irmãos não devem cobrir a cabeça. Por isso, já os antigos, quando entravam na igreja, tiravam o chapéu. Muita gente pensava que era por respeito. Não é por respeito, é porque está escrito na Bíblia que os homens não devem cobrir a cabeça. E sobre isso ele depois vai explicar na segunda parte. Vão perceber porque é que não devem cobrir a cabeça uns e devem cobrir a cabeça aos outros, porque depois há as razões. Era só.